Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos mais sobre esse caso de racismo. A situação está totalmente fora de controle. Os argentinos estão sentando a porrada na polícia do Brasil, como se a polícia brasileira que estivesse errada. Também estão tentando justificar o injustificável, estão mudando totalmente os fatos. Mas é exatamente isso que veremos hoje, então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Vamos à situação da advogada argentina que está detida ou impedida de sair do Brasil por uma acusação de racismo, não é? Vocês devem lembrar, o vídeo teve amplíssima divulgação com aquele gesto que ela fez numa discussão com funcionários de um bar, numa disputa por quererem cobrar um valor indevido. Mas vejam agora isto, o vídeo está sendo utilizado, vamos compartilhá-lo também com o áudio, pela própria polícia do Rio de Janeiro. Apontou o dedo, xingou, fez gestos racistas e tentou humilhar um trabalhador brasileiro. A vítima denunciou. A Polícia Civil agiu sem hesitar. Aqui, racismo é caso de polícia. Não vamos tolerar. Ou respeita o povo brasileiro ou vai prestar contas com a polícia. Claro, agora, a outra questão é que a própria polícia, a polícia do estado do Rio de Janeiro, em um comunicado oficial, institucional, assume o caso dela, complicando não o aspecto legal, mas o que ela está denunciando. Ela não pode sair às ruas porque tem liberdade de locomoção, o que não pode é sair do Brasil e, por isso, usa a tornozeleira eletrônica. Então, a única coisa que ela consegue fazer, segundo seu advogado, por medo e ameaças, o que aumenta o custo de sua exposição pública, é simplesmente descer do apartamento, comprar mantimentos e se trancar novamente, porque está muito aterrorizada. Porque agora a informação é de última hora. Atenção, porque se conhece o comunicado da polícia brasileira com a acusação formal contra Agostina Paes, a jovem advogada de Santiago del Estero, que fez gestos obscenos e racistas. Finalmente, isso estava em dúvida. Ela tinha uma tornozeleira, estavam verificando qual era a sua situação e qual é a informação de última hora, Javier. É por meio da Polícia Civil do Rio de Janeiro que acaba de emitir um comunicado pela rede social X e diz, entre outras coisas, o crime não ficou impune e no Rio de Janeiro o racismo não é brincadeira. A 11ª Delegacia de Polícia da região processou uma mulher argentina que insultou com gestos racistas depois de fazer comentários claramente racistas contra um trabalhador brasileiro em um bar em Ipanema, no sul do Rio de Janeiro. A unidade concluiu a investigação nesta quinta-feira, 22 de janeiro, e encaminhou o caso ao Ministério Público. Outra mulher argentina, amiga da infratora, também foi acusada de perjúrio. O que isso significa? Falso testemunho. Que uma amiga, claro, dessa jovem incorreu em falso testemunho. É o que acontece? A lei brasileira pune o crime de racismo de forma particular e, mesmo quando alguém é acusado de racismo, cuidado, pois pode acontecer com Agostina Paes, não pode ser liberada sob fiança, tem que aguardar o processo na prisão. Exatamente. Não sei se farão exceção por ser mulher, mas o ponto principal é que isso não é uma discussão sobre racismo, é uma discussão sobre um golpe em um bar. A garota acha que foi roubada no bar e os outros acabam zombando dela. Então há uma provocação e em nenhum caso se discute racismo, nem se discute nada relacionado à cor da pele da pessoa ou algo parecido. Por isso dizemos, cuidado com os argentinos que vão ao Brasil. 3 milhões de argentinos viajaram no ano passado e este também é um verão cheio de argentinos no Brasil. Cuidado quando se envolvem em brigas e discussões, porque é mais barato esse brigar calado, sem dizer nada, exatamente, do que querer se passar por esperto fazendo um gesto de macaco. Não vão acusá-lo porque é uma contravenção menor e o dela também seria, porque se, dependendo da interpretação, se é uma briga entre particulares, não chegaram às vias de fato, se insultaram, etc, etc. Mas como isso é superinterpretado como uma questão de racismo, é por isso que a acusação aumenta, exatamente. Mas é preciso dizer que no final das contas a garota está presa por um gesto. Mais ou menos sei o que ela expressou. Tenho uma posição bastante simples em relação à hermenêutica jurídica com que o Brasil legislou sobre isso, né? Para isso, é preciso considerar basicamente que o Brasil é um país muito racista. Ou seja, os brasileiros são muito racistas e as pessoas negras sofreram uma perseguição muito séria no Brasil durante muitos anos,
o que gerou o que entendo como um excesso na legislação. E na própria Constituição brasileira tipifica o crime de racismo com penas muito graves. E também tem várias questões questionáveis do ponto de vista da hermenêutica jurídica. Digo, primeiro, não tem precisão típica, não há um tipo exato de crime. Ou seja, fazer um gesto numa discussão, fazer um gesto como fez, que é reprovável, como essa garota fez, isso gera uma suposta responsabilidade com pena de 5 anos de prisão, desproporcional no contexto do direito penal. Por quê? Porque essa mesma garota, se naquela discussão, em vez de fazer o gesto de um macaco, tivesse sacado uma faca porque estava em uma situação de desvantagem, num contexto de violência de gênero, 8 homens contra apenas 3 mulheres discutindo com agressões fortes do outro lado, se tivesse se defendido com uma faca, estaria em melhor situação do que está hoje, tendo saído do local e feito um gesto racista que pode levá-la à prisão por 5 anos. Foi isso que eu questionei, não é? Não a atitude. Nem disse que estava tudo bem fazer esse tipo de gesto, não, claro. Nem nada disso, não. Mas rapidamente se iniciou um debate, não é? Maurício, veja bem, da última vez que conversamos, também falamos bastante sobre filosofia do direito, e acho que este é um bom exemplo. Você usa a palavra hermenêutica, que implica diferentes formas de interpretação. E então, em todas as jurisdições, se estabelece que não é desculpa para um cidadão dizer que não conhecia a lei. E isso ficou claro, porque era uma desculpa muito comum há tempos. Além disso, o nível educacional e o analfabetismo eram enormes. E ficou claro que não é desculpa alegar desconhecimento da lei para ser perdoado. Agora, no caso de um estrangeiro, diante de uma lei muito particular, própria, como você bem diz, de um país que sofreu e ainda sofre discriminação, seria possível alegar o desconhecimento da gravidade que isso tem para esse país, tratando-se de uma estrangeira? Nesse contexto, o juiz terá que analisar isso, terá que considerar que é uma argentina que não conhece esse tipo de discriminação ou racismo tão violento, que não percebeu a dimensão, que era na realidade o que havia era aqui há uma questão polêmica. Aqui também existe uma ferramenta de controle do discurso em países onde esse tipo de disposições são tão duras e desconectadas do plexo normativo geral. Por quê? Porque em todo o mundo se evolui para a abolição da injúria. Lembremos que foi Cristina Fernandes de Kirchner quem impulsionou isso em linha com várias disposições internacionais que tentam ampliar, não limitar, a liberdade de expressão. Então, esse tipo de direito penal moralizador que questiona os dizeres de forma excessiva ou fora do plexo normativo ou com hiperpunitividade penal, claramente vai contra o que normalmente se espera no mundo. E como você bem disse, a garota pode argumentar que em outro contexto isso não teria sido visto com a gravidade que está sendo visto no Brasil agora. Desde que todos nós vimos essa distorção, o que a imprensa da Argentina está tentando fazer com esse caso é um malabarismo completo. Eu nem acho que seja burrice, é mau caratismo mesmo, assim, na sua essência da palavra. É absurdo o que está acontecendo. Se eu falar o que eu tenho vontade, eu basicamente vou receber um processo. Mas acredito que muitos de vocês possam traduzir o que eu estou pensando aqui nos comentários. Então façam isso, por favor. Mas já deixe seu like, inscreva no nosso canal, comente para ajudar no engajamento e valeu!